Graças e paz. Amém, queridos. Amados, abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 9, versículos, vamos fazer uma leitura do 10 até o 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Queridos, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10 em diante, nós vamos estar trabalhando uma temática que os amados já ouviram bem falar. Passamos aí praticamente até o dia do aniversário falando sobre essa temática. Está ali no nosso mural, se alguém quiser depois tirar uma foto ali naquele mural bem interessante. O título da mensagem é: Haja mais amor, alimente a multidão. Haja mais amor, alimente a multidão. O texto de Lucas, do capítulo 10, do capítulo 9, de versículo 10 em diante, ele vai dizer: quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, se retirou com Jesus para uma cidade chamada Betsaida, a fim de estar a sós com seus discípulos. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Eles as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No final da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos em um lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos, para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade. E os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Ó Pai, muito obrigado por aqui estarmos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz através das leituras que foram feitas. Ouvir a Tua voz através dos louvores entoados. E agora ouvir a Tua voz através da Tua palavra que será proclamada. Que em cada coração haja temor e tremor. E cada um esteja aberto, humilde e quebrantado, para ouvir aquilo que o Senhor tem para transmitir para cada um de nós. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por em tudo estar com cada um de nós. Aplica tudo o que o Senhor vem falando para cada um de nós em nossos corações. Que os ensinamentos eles estejam cravados e gravados. E que possamos assim praticar
tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o texto ele é bastante conhecido. O texto da primeira multiplicação de pães e peixes. O contexto dessa mensagem começa logo após a cura da filha de Jairo e a cura da mulher que estava há mais de 12 anos com um fluxo de sangue. Esta foi a última pregação feita há 15 dias atrás. E aí nós vamos estar continuando, trazendo séries de mensagens neste livro, neste Evangelho de Lucas. Logo após esta cura, logo após tudo o que aconteceu, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de uma mulher que sofria há mais de 12 anos com um problema físico, Jesus ele junta os seus discípulos. Jesus ele junta aqueles homens que já estavam há um tempo com ele, andando, aprendendo, vendo tudo o que ele fazia. Jesus ele junta aqueles 12 homens e faz uma multiplicação. Ele multiplica aquilo em grupos de 2 pessoas, de duplas. E aí um grupo que tinha 12 passa-se a ser um grupo, ou melhor, 6 grupos de 2 pessoas. E aí ele dá autoridade àqueles homens para expulsar demônios, para curar enfermidades. Isso, queridos, está do versículo 1 até o versículo de número 9 do texto que lemos na parte de cima. Então, ele transmite poder para cada um daquelas pessoas, explica o beabazinho que tinha que ser feito. Eles não precisavam levar muda de roupa, eles não precisavam levar comida, eles não precisavam levar o alfoge, porque eles iam ser sustentados e cuidados pelo Espírito Santo de Deus. E ele os enviou para as circunvizinhanças. Ele os enviou para fazer aquilo que o próprio Jesus estava fazendo. E aqui, queridos, nós abrimos um parênteses, que é bem interessante, porque nós vemos através dessa forma de Jesus trabalhar, que ele transmite uma ideia para cada um de nós. A ideia que ele, na condição de discipulador, na condição de mestre, ele não estava ali com a missão de fazer sombras, de fazer apenas pessoas que sempre estariam atrás dele, esperando comandos. Cristo, ele não estava ali para formar pessoas que apenas estariam ali seguindo o que ele estava dizendo, mas sem autonomia de botar a mão no arado e fazer aquilo que o discípulo, que era o que ele queria, o que ele fez, estava sendo treinado para fazer, que era tomar a dianteira, era tomar a frente, era estar fazendo aquilo que de fato é necessário fazer. Muitas vezes nos dias atuais, isso acontece e muito. Muitas vezes estamos na nossa casa, e estamos com os nossos filhos, e passamos para um lado, passamos para o outro, e o papel ele continua no chão. E nós vamos e nós voltamos e o papel continua no chão. E aí alguém precisa dizer: Mateus, tu não está vendo o papel ali no chão, cara? Tu passou 2 ou 3 vezes por cima desse papel e tu não viu? Aí Mateus vai lá e pega. Muitas vezes a gente não sabe o porquê disso acontecer, mas muitas vezes é porque nós falhamos como discipuladores. Muitas vezes nós executamos aquilo que éramos para ensinar a executar. Como por exemplo, meu amor, terminou de brincar, agora nós vamos recolher o material que nós brincamos. Meu amor, você sujou aqui, agora nós vamos limpar. Meu amor, agora nós comemos, nós vamos fazer o quê? Lavar a louça. Meu amor, aconteceu isso aqui, agora nós vamos... Mas para ser mais rápido, por vezes nós pegamos tudo e fazemos tudo, e depois queremos cobrar o que nós não ensinamos. Jesus ele nos ensina uma lição extraordinária. Jesus ele nos ensina algo muito bacana, porque ele não queria sombras. É por isso que ele já começava a delegar funções. É por isso que ele já começou: epa, vocês viram como é que eu fiz? Vocês viram como é que o negócio andou? Pronto, massa. Agora vocês vão fazer. Agora vocês vão junto.
Então Cristo, Ele ensina de maneira extraordinária, de maneira muito didática, como deve ser o nosso processo diário. Às vezes nós imaginamos que a Bíblia, ela apenas nos ensina coisas ligadas à fé e espiritualidade dentro da igreja. Porém a Bíblia, ela é um manual para a vida. Se nós conseguimos ler e conseguimos meditar e nos aprofundar no texto que ali está escrito, vamos conseguir retirar maravilhas para a nossa vida. Então, queridos, inicialmente, nós vemos Jesus fazendo e ensinando aos discípulos como não ser sombras. Como não estar apenas atrás de alguém. E isso para os nossos dias é muito importante. Porque por vezes, aquele que faz sombra nem sempre vai estar ali. E quando ele parte, a gente deixa um aleijado emocionalmente, para que o mundo ensine, e às vezes o mundo não ensina da maneira que nós ensinaríamos. Quando a gente vai avançando, nós vamos ver que depois de um tempo, deles irem fazer essa missão, eles retornam. Os discípulos retornam alegres, contentes, felizes. Eles começam a contar a Cristo como foi aquela excursão deles. Eu imagino Jesus ouvindo atentamente tudo aquilo que eles diziam. Às vezes talvez de maneira eufórica, como uma criança que teve um dia extraordinário na escola e chega por vezes para contar ao pai e à mãe. E quando ele começa a contar de maneira eufórica, o pai e a mãe por vezes já não conseguem dar mais atenção, porque precisa fazer alguma coisa e não consegue escutar o que aquele filho ou aquela filha está falando. Mas Jesus, ele dá atenção. Jesus, ele escuta. Jesus, ele fica, talvez, eu imagino, de olhos atentos a tudo aquilo que aqueles discípulos estavam falando. Talvez um falando junto com o outro e contando uma história junto com a outra, muito, muito, muito alegres. Amados, tendo acabado toda a narrativa, Jesus convida eles para um lugar onde eles poderiam conversar melhor, mais tranquilo, mais ameno. Um lugar mais desabitado, onde eles talvez poderiam se expressar melhor e Jesus poderia falar algo com eles. Mas é interessante que no meio disso tudo, o povo foi junto. A multidão seguiu Jesus. E é interessante porque Jesus, ele queria sair do foco para tratar com aquelas pessoas que ele julgava serem os seus discípulos, serem os seus apóstolos. Mas quando as multidões, elas chegaram, Jesus tinha também outro ensino a fazer. Que as vidas eram mais importantes do que qualquer coisa que eles teriam a conversar. E aí, quando aquela multidão chega, Jesus, ele ensina, Jesus, ele acolhe, Jesus, ele faz milagres. Jesus, ele está tão envolvido que a noite chega. Por vezes, quando nós estamos em um lugar e a coisa está tão boa, o tempo passa e a gente não vê. Inicialmente, se a gente for num shopping, a gente entra lá de 11 horas da manhã e às vezes das 6 horas da tarde e o cara não vê o tempo passar. Se eu tiver com o Iliana, eu vejo. Eu não posso deixar ela muito solta ali no shopping, não, porque senão o negócio... Ainda bem que ela não está aqui. Eita, mas está gravado. Eu não posso deixar ela muito solta, não, porque senão o bicho pega. Mas a gente perde o tempo porque está um friozinho gostoso, só está ali comendo alguma coisa, tudo bem legal. E aí passa-se o tempo e a gente não vê a noite chegando. E foi o que aconteceu. Jesus trabalhando, ali bem ativo. A noite chegou, entardeceu. E aí? Ele não percebeu. Logo, os discípulos, os 12, que haviam feito maravilhas, operado milagres, chega para Jesus e diz: opa, manda o povo ir-se embora, porque não tem comida para essa negrada todinha, não. Aí nesse momento, Jesus vê uma oportunidade extraordinária de ensinar aos seus discípulos atuais e os que ainda viriam, todos nós, a importância de haver mais amor.
a importância de alimentarmos a multidão. Jesus, ele não perde oportunidades. A multidão que estava lá, ela já tinha recebido alimento espiritual. A palavra de Deus, a cura, o versículo, o louvor, o culto. Porém, tudo isso que eles ouviram na teoria, precisava ser colocado em prática. Através, naquele momento, das necessidades físicas que aquele povo tinha. Tiago, no capítulo 2 e no versículo 16, ele diz algo bem interessante. Se vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e coma bem, mas não der alimento nem roupa, em que isso vai ajudar? Se você chega a alguém que está com fome e sem roupa, e você diz que Deus te abençoe, que Deus proveja o seu alimento, que Deus cuide de você, mas se você não fizer, está adiantando de quê? De nada. Não está adiantando de nada. E Tiago, ele fala bem sobre isso. Queridos, esse milagre de Cristo, ele nos ensina que como discípulos, nós precisamos atender as pessoas de forma completa. Nós precisamos atender as pessoas de forma completa, suprindo suas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Com isso, nós vamos agora adentrar no texto propriamente dito, e vamos ver alguns pontos relacionados ao texto e poderemos aplicar aos nossos corações. O primeiro está no versículo 13, quando ele diz: Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimentos para ele. A primeira coisa que nós identificamos nesse texto é que Jesus se importa com todas as necessidades. Jesus, ele se importa com todas as necessidades. Quando os discípulos sugerem despedir a multidão para que venham a buscar alimentos, eles demonstram que já tinham feito a parte deles. E agora era cada um por si e Deus por todos. Quando os discípulos eles chegam e dizem: bora. Cada um puxa seu carro, cada um vai para sua casa, puxa o bonde, já deu. Ou seja, aqui já acabou. O que tinha para vocês já foi oferecido. A gente já deixou aqui vocês consumirem do mestre. Agora, todo mundo para casa. Puxa o carro. Só que aí eles escutam de Cristo algo surpreendente. Dá você de comida a eles? Dá você de comida àqueles que tanto precisam? É interessante porque nós não podemos imaginar que a nossa missão está apenas ligada ao cuidado espiritual. O povo estava com fome. O povo estava com fome. E Cristo se importava com isso. E Ele ainda se importa. Quando eles precisavam de peixe, Cristo supriu. Os discípulos não tinham pescado nada. Bateram a noite todinha. De manhã estavam limpando as redes, todo mundo triste, porque não ia ter a boia para levar para casa. E aí Cristo apareceu e supriu a necessidade deles. Eles precisavam de ensino, de aconselhamento, de cura, de libertação. Cristo supriu. Teve um momento que eles precisavam de dinheiro para pagar o tributo lá no templo. Jesus manda Pedro fazer o quê? Jesus manda Pedro fazer o quê? Pescar, porque ele ia pegar o quê na barriga do peixe? 2 moedinhas para pagar aquele tributo. E Jesus também supriu aquela necessidade. É interessante porque nós já fomos tão abençoados. Mas na hora talvez de agradecer, fazendo com os outros, nós colocamos muitos empecilhos. Para nós, acho que é o Salmo 73, né? Que diz: apressa-te, ó Deus,
Para os outros, é o 42, se eu não me engano. Esperei com paciência. 40, muito bem. Não é verdade? Queridos, Jesus se importa com todas as necessidades. Como igreja, como discípulos, precisamos prover não só o espiritual, mas também o físico, o tempo, o afeto, a atenção. Cristo nos chama para que haja mais amor, para que nós venhamos a alimentar aqueles que Ele coloca em nossa frente. Cristo, Ele convoca os discípulos para a ação. E agora? E agora, quando os discípulos ouviram de Jesus, dá você de comer a Ele? Os discípulos se viram numa situação estreita. Eles pensavam que iriam apenas ser cuidados por Jesus, assim como tinha ocorrido na missão. Porque na missão que aconteceu no capítulo 9, do versículo 1 em diante, nós vamos ver que Jesus diz: não leve comida, não leve roupa, porque aonde você chegar, você vai ser cuidado. Aonde você chegar, você vai ser acolhido. Aonde você chegar, você vai ser ajudado. E você só vai precisar orar e as coisas vão acontecer. E foi assim que foi feito. Mas eles imaginavam que a missão, que ser discípulo de Cristo, era apenas isso, era apenas cuidar. Infelizmente, algo muito verdadeiro para os dias de hoje. Queremos cuidado, mas não cuidamos. Queremos visitas, mas não visitamos. Queremos ajuda, mas não ajudamos. Infelizmente. Nós por vezes queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Infelizmente, Cristo nos convoca para a ação. Estar aqui nesse ambiente é massa, extraordinário, fantástico. Mas a missão, ela começa lá fora. A missão, ela começa lá fora. Aqui você recebe instrução, lá fora é a ação. Aqui você recebe ensino, lá fora é a prática. Amados, como alimentar milhares com tão pouco? O texto ele diz que tinham cerca de 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados. Existe uma estimativa que tinham para mais de 10.000 pessoas. Como alimentar tanta gente com tão pouco? Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Às vezes, nós sentimos que os nossos recursos são limitados. Nós sentimos que o nosso tempo é limitado, o nosso dinheiro é limitado, as nossas habilidades elas são limitadas, a nossa atenção ela é limitada. Mas, querido, creia que Deus nos chama para usar o que a gente tem. Deus, Ele lhe chama para você usar o que você tem. Naquele momento eram 5 pães e 2 peixes. Se vai dar uma espinha ou meia espinha para cada um, beleza. Se vai dar ali 2 gramas de pão para cada um, beleza. Mas se a missão foi dada, a missão precisa ser cumprida. Amados, Deus, Ele te chama para usar o que você tem. E confiar que Ele vai prover aquilo que de fato é necessário. Queridos, a resposta para esse chamado, ela só pode ser 2. A resposta para o chamado que Cristo nos dá, a convocação para haver mais amor e alimentar a multidão, só podem ser 2. Eu quero ou eu não quero. Eu quero ou eu não quero. Nunca podemos afirmar que não temos o que servir. Nunca podemos afirmar que não temos o que servir. Sempre temos o que servir. A viúva pobre, ela nos ensina. Nunca podemos afirmar que não temos como servir. O Salmo 92, ele vai totalmente contra isso. Quando ele disse que o justo floresce como o cedro do Líbano e... quem sabe o resto?
na velhice produzirão frutos. Ou você quer, ou você não quer. Cristo nos convida para a ação. E aí? Amados, Cristo nunca vai lhe mandar fazer algo que você não consegue fazer. Cristo nunca vai lhe dar um sobrefardo, não vai dar algo além que você não consiga fazer. Se você não faz, é porque você não quer. É porque você ainda não entendeu que precisa fazer. E temos todo o direito de dizer que não queremos. É bem interessante isso, né? Cristo é tão educado que quando o jovem rico não desejou seguir com ele, vendendo tudo o que tinha, dando aos pobres e seguindo, Cristo deu 2 joinha e chuva. Haja mais amor. Alimente a multidão. Precisamos usar o pouco entre parênteses, porque às vezes nós achamos que é pouco, o que temos, e confiar que Deus, Ele vai usar a nossa atenção, a nossa conversa, o nosso abraço, o nosso ato de generosidade, para suprir a necessidade de alguém, multiplicando de maneira extraordinária aquilo que você tem transmitido para Ele. E sabe o que é interessante? É o terceiro ponto, que nós vamos ver do versículo 16 ao versículo 17, que diz que Deus, Ele não fica devendo nada a nenhum de nós. Pelo contrário, Ele multiplica aquilo que nós oferecemos. O versículo 16 e 17, ele diz: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, os abençoou. Então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Outrora, a preocupação dos discípulos era não repartir o que tinha. Era não repartir aquilo que eles tinham. Quando o texto, ele afirma que os discípulos respondem a Jesus: ou o Senhor espera que nós compremos comida para todos. Essa frase demonstra que talvez aqueles que ali estavam tinham como se manter. Eles talvez não tinham como alimentar a multidão todinha por muito tempo, mas eles tinham como se manter. Às vezes eu tenho como fazer, mas vai ser tão cansativo, vai dar tanto trabalho. Eu tenho como abençoar, mas eu vou ficar talvez meio desguarnecido. Eu vou ficar talvez aqui meio coisado. Lembre-se que omissão também é uma falta grave. Onde a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amados, antes eles não queriam repartir. Agora, eles não sabem onde guardar aquilo que receberam. 12 cestos. 1 cesto para cada um. É uma tapa em cada um assim. Pá, 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 pá. Tu não queria? Tu não deu? Mas toma. E é interessante, sabe por quê? Porque antes não tinha-se nada. Hoje tem-se tudo, mas é mesmo que nada. Antes se chorava por não ter tempo. Hoje tem tempo, mas é mesmo que nada. Ontem se chorava por não ter recursos. Hoje tem recurso, mas é mesmo que nada. Ontem se chorava por uma restauração. Hoje tem a restauração, mas é mesmo que nada. Haja mais amor. Alimente a multidão. Isso foi o que Jesus ensinou. Quando nós entregamos a Deus o que temos, por menor que pareça, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos. Somos chamados para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós somos chamados a colocar na prática tudo aquilo que temos visto
ouvido e principalmente recebido. Amados, para que haja mais amor, precisamos estar disposto a amar. Para que haja mais amor, precisamos estar dispostos a nos doar. O ato de dar de comer à multidão não foi apenas sobre pães e peixes. Não. E sim um ato de doação. Como seguidores de Cristo, somos chamados a doar. Seja o nosso tempo. Não estou falando de dinheiro não, meus irmãos. Um dinheiro extraordinário que você pode doar a alguém é o seu tempo. Doar o seu tempo para ouvir alguém. Ouvir alguém que está precisando descarregar determinada demanda. Dar atenção, principalmente àqueles que estão dentro da sua casa. Seus filhos, seu esposo, sua esposa. As pessoas que estão dentro da sua casa. Precisamos estar doando afeto, carinho. Amados, para que haja mais amor, precisamos estar dispostos a doar. Precisamos refletir a compaixão de Jesus, tanto na pregação do Evangelho, quanto no cuidado com as necessidades práticas. Às vezes imaginamos que levar a palavra é apenas pegar um folheto, entregar a alguém e dizer, Deus te abençoe. Mas às vezes você leva muito mais a palavra sentando do lado de alguém. E quando aquela pessoa vem falar porque está calor, porque está quente, porque está frio, e aí daqui a pouco você responde, e aí aquela pessoa começa a contar a vida todinha. Você escuta. Você está evangelizando e discipulando e sendo mais útil para aquela pessoa do que qualquer papel que você venha mostrar a ela. Amados, Jesus nos mostra que o serviço do discípulo, ele tem que ser completo. Não apenas de alimento espiritual, ou não é apenas de alimento espiritual que as multidões estão sedentas. Não é de mais um culto que elas estão precisando. Não é de mais um aniversário. Não é de mais um louvorzão. Não é de mais um versículo lido, por vezes de coração vazio. Elas precisam de amor na prática. Elas precisam de ações práticas. E assim vai haver mais amor, a começar de mim. Às vezes, talvez nós oramos pedindo a Deus que mande alguém. Mande alguém para fazer aquilo, mande alguém para fazer aquilo outro, mande alguém para ouvir fulano, mande alguém para chegar em tal lugar, mande alguém para isso. Meu irmão, Jesus já mandou, foi você. Jesus já mandou, foi você. Abrace a ideia e avance. Sua oração só é real transformação se começar em você. A sua oração só é real transformação se começar em você. Haja mais amor. A começar? Assim como Jesus alimentou a multidão, nós somos chamados a ser resposta às necessidades do próximo. Assim como Jesus alimentou a multidão, nós somos respostas às necessidades do próximo. Às vezes tem alguém orando nesse momento, pedindo algo que você pode ajudar. Pedindo algo e demonstrando algo que você pode oferecer. Não vai ter anjinho descendo para resolver as coisas que nós conseguimos resolver com os outros. Amados, essa necessidade ela pode ser espiritual ou ela pode ser física. Guarde no seu coração a ideia de que possamos ser aqueles que oferecem mais do que palavras, mais do que 2 horas semanais em um culto, mais do que aquilo que está sobrando, o resto, o que tem para hoje. Que possamos
entregar a Cristo algo bom, perfeito, porque recebemos dele o melhor, a graça salvadora, um céu esplendoroso, que nós possamos oferecer o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor do carinho com aqueles que ele colocar ao nosso lado, um cuidado genuíno, e entregar tudo nas mãos dele. Haja mais amor, alimente a multidão.